Pessoal, livro de geografia, tá bom? Geografia. Ontem a gente encerrou a nossa leitura. A gente estava falando da China como um todo, né? Estávamos falando da política de Mao Tse-tung, do Deng Xiaoping. Estávamos falando da política de mercado, das políticas diplomáticas, da distribuição populacional, né? Sabemos que lá há uma grande densidade demográfica. Falamos do comércio, né? Da indústria, do que é produzido lá dentro, dos bens e serviços, né? Dos metais, da exploração, da agricultura. E a gente encerrou, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa aqui no chat. Coloquem o nome, todo mundo, tá? Tá faltando muito nome, pessoal. Coloquem, não deixem para colocar depois. Tá faltando 5 pessoas por nome, tá? A menos que tenham dispositivos repetidos aqui. Bom, vamos lá. Arthur Emílio. O Arthur tá aqui, pessoal? Arthur? Arthur, eu queria... Tá, só tem um Arthur aqui, né? Ele tá aqui. Eu queria falar com você quando terminar a aula, viu? 717 3539. Você me chame nesse número aqui, tá bom? Preciso falar com você. Mas não é nada demais não, tá? Relaxa. Bom, vamos lá. A gente parou na página 199, né? Na próxima página, a gente abre ela com todo mundo, página 199, já passando para 200, tá? Produção industrial, em 2010, dando um certo destaque aqui para a China, né? A participação econômica da China, uma participação enorme. E eu queria que vocês notassem o seguinte aqui. Deixa eu até apresentar aqui. Vamos lá. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Não está saindo minha voz? A pergunta agora é: estão me ouvindo? Tá? Quem foi que disse que não está saindo? Isabelle, pois... Vixe, pois sai e entra de novo, que eu acredito que o problema é na sua internet ou no seu dispositivo. Se bem que o Meet tem dessas coisas, tá? Dê uma saidinha e volte, tá bem? Bom, agora vai. Peraí. Vamos atentar aqui ao seguinte, pessoal, olha. Sobre a participação em 2002, né? Aliás, desculpe, em 2000, vou colocar meus olhos. Em 2000, a participação dos Estados Unidos na indústria mundial era 26%, né? E agora, né, mais recente, do dado da pesquisa, em 2009, baixou para 18%, né? Quase
10%, né? 8% a menos em 9 anos. Já a China, olha só, peraí, eu acho que laranja resolve. Já a China, em 2000, ela tinha 6,6% da produção, né, da participação na produção industrial, da produção mundial. E olha só, subiu, né, fez o efeito contrário dos Estados Unidos, tá certo? Aumentou aí 9 pontos, né? Aumentou 9%. Esse fenômeno a gente aqui não vai observar, deixa eu marcar aqui amarelo. A gente não vai observar esse fenômeno em nenhuma outra potência econômica, certo? Aqui nos Estados Unidos a gente teve um grave declínio e aqui na China a gente teve, cadê verde, blue, aqui. Teve aqui uma ótima elevação. Por que é que eu estou falando isso? A gente vai ver nas questões, tá? As questões que a gente vai ler agora tem um assunto muito importante sobre isso aqui. Só detalhe, em 2008 o Japão ainda era o segundo maior produtor de produtos industrializados industrializados no mundo. E em 2009 a China recuperou. Superou, aliás, o Japão. China aqui. Nos industrializados. A gente nota nesse númerozinho aqui, 15,4 e 15,6. É um número tímido? É uma diferença bem tímida? Sim, é um número bem tímido. Mas é um aumento? Sim, é um aumento. Não deixa de ser um aumento. Eita, meu Deus. Pessoal, eu achei que vocês estavam vendo a página. Vou explicar de novo. Página 200, tá, Ingrid? Eu jurava que vocês estavam vendo aqui. Vamos lá. Vou de novo, tá bom? O professor tá meio bugado hoje, parece? Vamos lá. Agora sim, vocês estão vendo, né? Pronto, vamos lá. Deixa eu escolher uma cor aqui bem interessante. Rosa. A gente vai ver aqui, ó, em 2000, 2008 e 2009, a participação de cada economia na produção industrial no mundo, tá bom? Em porcentagens, claro. Vamos ver aqui, olha, que os Estados Unidos... os Estados Unidos tinham 26,6% de participação, né? E que esse número caiu 8 pontos, né? Basicamente 7,7. Caiu 8 pontos. Uma queda gigantesca em 9 anos aqui. Onde vocês estão vendo aqui, certo? Teve essa queda aqui. Já a China, a gente está estudando a China, né? Ela subiu 8 pontos, olha só. Em 2000, a participação da economia chinesa, a participação industrial da China, em 2000 era 6,6%, né? E depois aumentou para 15,6%. É um número ótimo, certo? Uma diferença de quase 10 pontos, né? Um aumento, um número positivo. E a gente não vai reparar nenhum fenômeno parecido, né? Nem em questão de proporção. Nenhuma outra grande potência, nem na Alemanha, Coreia, França, Itália, Brasil, muito menos, a gente não vai notar esse crescimento industrial, né? Então, o que a gente tem aqui nos Estados Unidos é uma queda bem... Opa, eu cobri ali. A gente tem aqui uma queda bem abrupta, né? E aqui a gente tem uma elevação da economia industrial gigantesca, né? Quase que na mesma proporção que caiu nos Estados Unidos, aumentou na China, né? E, curiosidade, em 2008,
o Japão ainda era o segundo maior produtor de produtos industrializados no mundo. Em 2009, a China superou o Japão. Superou aonde? Vamos lá. Se estamos falando de 2009, estamos falando da corzinha laranja, né? Tá mais para marrom, mas vai ficar como laranja. Bom, com relação à China, no Japão a gente tinha um número de 15,4. Já para a China a gente tinha um número de 15,6%, né? Está parecendo aula de matemática, mas vamos lá. É uma diferença de 0,2%. É uma diferença bem tímida, como eu tinha dito. É verdade, é uma diferença pequena, quase nada. Mas não deixa de ser uma diferença. Em estatística, a China superou o Japão em produtos industrializados. Entenderam agora o que eu quis passar naquele momento? Quem era que não estava me escutando? A Isabelle. Isabelle, já voltou? Isabelle, está me ouvindo agora, ou Isabelle? Vamos lá, vou passar para as questões, enquanto a Isabelle responde. Página 201. Ensaio geográfico. Deixa eu ver se ela respondeu. Ah, que bom. Que bom que ela ouviu. Liderada por Mao Tse-tung, a Revolução Chinesa, ocorrida entre 1949 e 1962, foi um dos maiores acontecimentos históricos. A Revolução se deu por dois movimentos: a luta dos camponeses por terra e a luta do povo chinês pela independência nacional. Que reformas foram feitas por Mao Tse-tung no decorrer do processo socialista do país? Aqui, pessoal, eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá? Uma colherinha. Falem sobre a agricultura chinesa, certo? Do ponto de vista da economia. Aí vocês vão responder essa questão aqui. Então, valesse 10 pontos, vocês tiram 10 com essa dica que eu dei, tá? A agricultura do ponto de vista da economia. Vocês vão tirar vão ter bons resultados aqui. Onde estávamos aqui. Segunda questão. E, claro, se for aparecendo uma dúvida, pelo amor de Deus, não deixem, não vão para casa com dúvida. Põe a dúvida aqui, diga, professor, não entendi o que eu tenho que fazer na primeira, não entendi o que eu tenho que fazer na 2. Professor, você pode explicar de novo? Não venham, não tragam atividade que vocês fizeram com dúvidas, tá certo? Porque, só para a gente sair um pouquinho da disciplina de geografia, porque daquilo que eu expliquei nas aulas de produção, né, aquelas competências que eu fui passando e tudo mais, das coisas que eu mais pedi para que não fizessem, algumas foram feitas, né? É isso que resultou no 7, no 7,5 de alguém, né? Ou até no 8 de alguém, tá bom? Poderia ter sido um 9,5, talvez até um 10, né? Mas não fiquem, não vão fazer atividade, não carreguem as dúvidas, tá bom? Em 1997, Hong Kong foi incorporada à República Popular da China. O governo chinês já manifestou interesse em status especial para o tigre asiático, que apresenta nível socioeconômico muito mais elevado se comparado ao padrão chinês. Identifique as principais diferenças econômicas das duas unidades políticas citadas. Basicamente, vocês vão me falar sobre a diferença de Formosa, né, a diferença de Taiwan e a diferença da China. A gente viu isso
na página 197. 197 tem a resposta da 2. No dia 1º de janeiro de 1997, a Inglaterra devolveu Hong Kong à República Popular da China. Identifique o período histórico em que a China cedeu Hong Kong à Inglaterra e quais as consequências desse fato para a economia de Hong Kong e da China. Foi durante uma guerra, a gente viu isso, tá? Foi durante uma guerra. E não chutem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Foi durante outra guerra, tá bom? Nestes tempos de globalização econômica, a China chama a atenção do mundo em função do seu imenso mercado consumidor e de um sistema político-econômico peculiar, denominado por alguns estudiosos de socialismo de mercado. Apresente duas razões que justifiquem, aliás, a utilização desse termo para definir a situação chinesa. Vocês vão encontrar essa resposta aqui na página 199, tá? Bem simples de encontrar por lá, tá bom? Assinale com verdadeiro, quinta questão, tá? Página 202. Assinale com verdadeiro, V de verdadeiro ou F falso, as afirmações abaixo, referentes à República Popular da China. No final da década de 1950, o Partido Comunista Chinês contestou a hegemonia soviética sobre o bloco comunista, mas nunca rompeu diretamente com Moscou. Interessante essa daqui. Quase que uma pegadinha. Quase. Não chega a ser uma pegadinha. Se você ler, você vai identificar a melhor resposta aqui. A grande revolução cultural perseguiu diversos intelectuais e tinha como objetivo depurar o Partido Comunista Chinês das propostas revisionistas. Daqui, até mesmo pelo contexto, né? Grande revolução cultural perseguiu diversos intelectuais. Daqui, nesse trecho aqui desse item, a gente já identifica se ele é verdadeiro ou se é falso. Mas se você tiver dúvida, o texto responde. O líder Deng Xiaoping promoveu mudanças a partir de um plano de reformas que reestruturou a economia chinesa. Essa daqui, se você precisar ler para achar essa daqui, vai estar na 198 e 199. A China, após as reformas econômicas, entrou em uma fase de crescimento acelerado, tornando-se a segunda potência econômica mundial. Essa daqui a gente viu no gráfico, né? Basicamente, isso aqui também está respondida, né? E agora as questões de encerramento, né? Para a gente passar para outro tema. Esse tema da China, eu não sei porquê, mas ele sempre é um pouco desgastante em relação a outros temas de geografia. Isso para a turma que eu falo, certo? Não para o professor. Primeira questão. Na década de 1990, a China, segundo maior país em extensão territorial e com cerca de 20% da população do mundo, representou uma parcela importante do mercado mundial, embora seu mercado interno não tenha incorporado nem um terço de sua população, majoritariamente urbana, na região 1 de clima tropical, região 1 aqui de rosa, tá? Aqui a gente já vê também que se a gente deve ou não marcar essa daqui. Mas essa daqui está interessante também. Só para esclarecer uma coisa, pessoal, pode parecer que vai ser muita atividade,
pode, realmente vai ser, né? Que a gente vai até a página 206. Mas é o seguinte, só para esclarecer aqui também. A nossa aula de geografia é quinta e sexta, né? A gente encerrou a leitura ontem e eu vou passar a atividade hoje porque eu não queria fatiar a atividade, né? E também eu não queria passar a atividade ontem para vocês me entregarem já hoje, certo? Pelo menos não desse tema aqui, que ele vai exigir muita leitura e uma certa pesquisa. Então, o que é que eu pensei? Para que vocês não tenham que ler e pesquisar o mesmo assunto duas vezes, a gente vai fazer a leitura, contextualizar, que eu sempre faço nas aulas de História e Geografia, isso na quinta, e na sexta eu passo a atividade para me entregarem na quinta. Né? Assim vocês vão lerem, aliás, assim vocês vão ler esse assunto, né? Vão pesquisar sobre ele apenas uma vez para pesquisar essa atividade, certo? Por isso que eu não passei ela ontem, tá bom? Até para dar mais tempo de vocês resolverem, né? Em vez de ter que fazer da noite para o dia, vão fazer aí em uma semana, que é bem melhor, né? Dá tempo de fazer outras coisas também. Letra B. Incrementou o comércio internacional, atraindo investimentos estrangeiros, extinguindo o controle migratório e desenvolvendo produção de trigo nas terras altas da região 2. Aqui vocês vão ter que saber que região nós estamos falando, certo? Tem alguns mapas lá em cima, nas páginas anteriores, aliás. Passou por graves crises de crescimento econômico, que afetaram, sobretudo, as áreas altas e secas, assinaladas em 3, onde se localizam as minorias nacionais, como tibetanos e chineses ou muçulmanos. Letra D. Revelou expressivo crescimento econômico e taxa baixa de crescimento demográfico, apresentando clima tropical úmido com grandes áreas de agricultura irrigada na região 4. Aqui também está interessante, né? Ou coletivizou as atividades econômicas, reafirmando os valores de sua revolução, desenvolvendo a agricultura irrigada na região 3, de clima continental e de baixa densidade demográfica. Tinha saído alguma coisa aqui no chat. Bom, segunda questão. A China é o país mais populoso do planeta e uma potência militar que tem conseguido atrair, investimentos estrangeiros em grande proporção, sustentando um crescimento econômico que lhe confere um papel estratégico e de crescente projeção no cenário mundial. Sobre a China, assinale a alternativa correta. Em 1949, foi proclamada a República Popular da China, sob liderança de Mao Tse-tung. O socialismo implantado rompeu a dominação colonial e imperialista que havia explorado a China por quase 5 séculos. Eita, essa daqui tá... Não vou nem dizer nada não, mas essa daqui eu já... Eu vou dar outra colher de chá para vocês. Na 2, por favor, não marquem... Só ver um negocinho aqui. Na 2, não marquem a A, porque ela está totalmente o contrário do que a gente viu no texto, tá certo? Colherinha de chá para vocês. Mas, claro, tem outras 4 alternativas, né? Eu estou só clareando aqui uma questão. Então, vou até pular para 3 depois disso. Leia o texto a seguir. Vistos durante a Revolução Cultural como como o símbolo do colonialismo britânico e desperdício da escassa terra agricultável da China, os campos de golfe se espalharam rapidamente após 1984, data da abertura do primeiro clube depois da Revolução de 49. A China tem hoje 176 campos de golfe. A rápida proliferação dos campos levou o governo a suspender a construção
de novos clubes, com o objetivo de preservar terra para a agricultura e poupar água. Os clubes atuais ocupam 37 mil hectares e há dezenas de outros em construção. Até pouco tempo, os chineses eram minoria nos campos locais, mas a relação hoje se inverteu. A Associação de Jogadores de Golfe da China estima 24 mil o número de chineses entre os praticantes, que é 58% do total de jogadores. O texto se refere às contradições do processo de modernização em curso na China. Entretanto, esse processo vem sendo elogiado por especialistas em mercado como exemplo de modernização bem-sucedida, devido às elevadas taxas de crescimento econômico sustentadas por um longo período. Das alternativas a seguir, assinala que não apresenta contradições sociais resultantes do processo de modernização acelerada da China. Repetindo, das alternativas a seguir, assinale aquela que não apresenta as contradições sociais resultantes de processo de modernização acelerada na China. Apresenta um crescimento econômico de cerca de 7% ao ano. Porém, 8 milhões de chineses vivem com menos de 2 dólares por dia. O crescimento nos últimos anos está relacionado à abertura econômica e sua posterior aceitação na Organização Mundial de Comércio. É hoje um dos principais mercados de produtos de luxo no mundo, embora grande parte de sua população resida no campo. O PIB per capita ultrapassou os 1.000 dólares, embora o salário médio seja de 134 dólares. Que terrível esse salário, meu Deus. Ou letra E, a sua economia atingiu 1,4 trilhão de dólares, no entanto, ocupa o 104º lugar na classificação do Índice de Desenvolvimento Humano, da ONU. Quarta questão. Talvez não dê tempo de explicar tudo, viu? Poluição ameaça o futuro da China. Maior fábrica do mundo, o país contamina demais o ar, a água e o solo e compromete o mar e os lençóis freáticos. Desligado. Travou. Pessoal, vocês estão me vendo? Pronto, obrigado. Esse negócio sai, quando volta, ainda trava. Ai, ai. De acordo com o texto, pode-se afirmar, vamos só retomar a leitura, tá? Maior fábrica no mundo, maior fábrica do mundo, o país contamina demais o ar, a água e o solo, compromete o mar e os lençóis freáticos. De acordo com o texto, pode-se afirmar que, apesar do quadro grave relatado, a China tem conseguido mostrar que é capaz de desacelerar seu crescimento para diminuir os impactos ambientais, pois em 2006, cumpriu metas pré-definidas de redução de consumo de energia. O crescimento econômico acelerado da China e o quadro grave ambiental decorrente causam impactos apenas em escala regional, estando ainda longe de interferir, por exemplo, nas mudanças climáticas globais. Muito poluída pelo uso excessivo de fontes de energia, combustível, usinas de carvão mineral, necessariamente aqui teríamos as fontes não renováveis.
A China inicia um investimento em usina hidrelétrica de grande porte para aproveitar seus recursos hídricos, ainda bastante preservados. Letra D. Os problemas ambientais são graves na China, mas ainda não são extensos em função do predomínio da economia rural, que ainda ocupa a esmagadora maioria da população ativa, sobre a economia industrial urbana, ou a China possui cerca de 20% da população mundial, e sua industrialização acelerada produz um risco ambiental muito grande. Isso porque seu principal objetivo é o crescimento econômico sem muitas restrições. Essa 4 aqui está um pouco clara, né? E ouvindo também. Tá certo, Letícia. Obrigado. Quinta questão. Só uma pergunta, pessoal. Vocês está complicado até agora essas outras questões aqui? Ou dá para entender que se você ler, você acha a resposta? Ou está complicado? Tem algum detalhe nas questões que eu não expliquei? Vocês querem ouvir de novo? Sobre economia, sobre política, sobre reformas, sobre algum assunto? Tá de boas, né? Então vamos lá, vamos continuar. Quinta questão. A ascensão da China como superpotência comercial após a sua filiação à Organização Mundial do Comércio já está provocando ondas na América Latina. A esse respeito, está correta a seguinte afirmação: o acesso ao mercado mundial tem permitido aos fabricantes chineses difundirem seus produtos, apesar de perderem para seus concorrentes latinos em setores como brinquedos, têxteis e commodities. Ao mesmo tempo em que os fabricantes chineses derrubam seus concorrentes latinos em setores como calçados, brinquedos e têxteis, aumentam significativamente a demanda chinesa por minério de ferro, cobre e soja da América Latina, elevando os seus preços. E está bem pertinente, né? A demanda aparentemente insaciável de Pequim por trigo, soja e minério de ferro importados dos países ricos do norte tem provocado a elevação contínua dos preços desses produtos, prejudicando a pauta de importação latino-americana. Aqui já está um pouquinho mais dentro da resposta, mas é necessário mais leitura. Vamos ver as outras. A inserção da China no comércio latino-americano está contribuindo para as ondas de crescimento econômico positivo, verificadas em países que diversificaram sua base de exportação, a exemplo do México. Ou as ondas mencionadas no texto se referem aos recuos de exportação de países como a Argentina e o Brasil, que estão perdendo para os chineses das empresas mais eficientes, aliás, estão perdendo para os chineses algumas das empresas mais eficientes do mundo em mineração e agribusiness, né? No caso, agribusiness é o agronegócio, tá bom? Sexta questão, acredito que só vai dar para explicar até aqui, a próxima página, mas é tudo dentro do assunto que a gente viu. Deixa eu ver o chat aqui. Okay. Sexta questão. Em relação às características populacionais da República Popular da China, podemos afirmar que as maiores densidades de habitantes ocorrem nas montanhas e planaltos interiores, devido às inundações frequentes nas planícies e deltas
do leste do país. Os indivíduos jovens que tinham uma alta participação em sua composição, distribuindo-se a maior parte dos habitantes pela zona rural, a partir da década de 2000, a população passou a envelhecer, alcançando, na década de 2010, índices preocupantes. Faziam o governo chinês rever a política de um filho só, até então praticada. A política de um filho só a gente leu e discutiu bastante sobre ela, tá bom? A sua população ativa está mais ligada ao setor secundário da economia. Após as profundas alterações dos últimos anos, há uma relativa homogeneidade da distribuição espacial da população, pois o número excessivo de habitantes, por sua ocupação integral do seu território, não é todo mentiroso o que a D diz, não. Ou letra E, sua imensa população sobrevive graças ao alto rendimento da tradicional risicultura praticada na região centro-ocidental do país. Bom, pessoal, eu acho que só vai dar para ficar até aqui, né? Com 12h20. Mas a gente vai fazer até a página 206, tá bom? Deu para explicar até aqui a 5, a 6 bonitinho. Vocês, se tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Página 200 até 206, tá certo? Aliás, 201. 201 até 206. Vai estar no Google Sala de Aula também, tá certo? Bom, meus queridos,